Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Muita alegria que eu venho aqui hoje com vocês conversar um pouquinho mais sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, mas hoje especialmente é um capítulo ainda mais belo, ainda mais rico de todos os capítulos que nós comentamos até aqui, porque fala de Deus e Jesus, da relação de Deus conosco, de Jesus conosco e vice-versa. É o capítulo 54, que tem como título A Videira. Então, o trecho que o Emmanuel seleciona para nós é este: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, disse Jesus. Está em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade, do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Nós somos ainda tão pequenos, né? Tão pequenininhos, como uma formiga perto de um ser humano que não consegue enxergá-lo, muitas vezes mal consegue senti-lo. Nós somos assim ainda diante de Deus. A gente mal consegue sentir Deus com o nosso coração. A gente não consegue ainda compreender, porque somos espíritos ainda muito infantis. Porque o nosso Pai, Deus, Ele é o Criador de tudo. Ele é o absoluto. E ainda a gente não tem essa capacidade de compreender o que é Deus, como é a primeira pergunta de Kardec aos espíritos: o que é Deus? Ele não é um ser parecido com um ser humano, barbudo, velhinho, sentado numa cadeira, carrancudo. Muitas vezes, para a gente entender algumas coisas, precisa que se faça associações, comparações, porque senão fica muito difícil, principalmente, né, se a gente for olhar lá para trás na história, conseguir criar uma imagem de Deus. Não existe uma imagem, existe um sentimento, por enquanto que é o que a gente consegue compreender do que é Deus. Sentir o que é Deus, esse amor, mesmo que ainda muito capenga que a gente consiga fazer isso, já é um passo adiante de uma figura espiritual de um senhor barbudo, carrancudo. E Jesus
Jesus, Deus mandou então esse mestre amado, o nosso irmão mais velho, vir até nós, para que a gente conseguisse visualizar então o que era esse sol da alma, esse ser que nos ilumina aqui, que nos encaminha aqui, como diz na Gênesis, ele é o médium direto de Deus. Por isso que Jesus dizia que para chegar até Deus, antes precisava passar por ele. Jesus nos veio trazer uma imagem diferenciada de Deus, que era um pai, como ele dizia, um paizinho. Era envolvido num amor essa relação. Então começou a reconstruir um conceito diferente sobre o que é esse ser, o que é esse amor que envolve todo o universo. Nós somos tão pequenos ainda, meus irmãos. Se a gente olhar pela janela de noite, numa noite estrelada, a gente vai ver tantas estrelinhas. O céu é imenso, os nossos olhos mal alcançam essas estrelinhas. Às vezes a gente está enxergando só a luz delas caminhando pelo universo até nós. Talvez essas estrelas, esses outros sóis, já não existam mais. Para ver como demora para chegar luzes até nós, por a gente não ter ainda os sentidos necessários, como diz no Livro dos Espíritos, a gente ainda não tem os sentidos necessários para conseguir compreender e ver Deus. Claro que de forma absoluta a gente nunca vai conseguir, nem Jesus, porque ainda nós como espíritos criados por Deus, mesmo Jesus sendo o mestre mais evoluído de todos nós que vieram aqui na Terra, ele é relativo. Esse ser absoluto não consegue caber dentro de nós, seres relativos. A gente não consegue botar um rio dentro de uma canequinha. Então o que a gente precisa fazer? Procurar se conectar pelo coração. Tentar sentir nas menores coisas da vida, da natureza, na contemplação, na observação do que acontece conosco, esse amor de Deus. E as palavras de Jesus, que é essa videira verdadeira, é essa árvore forte, com raízes fortes, com galhos espalhados, que seriam os benfeitores, mensageiros de Jesus, mensageiros do nosso Pai, que conseguem expandir essas orientações que a gente precisa para evoluir também. Como uma vez o Chico contava, perguntou para o Emmanuel que ele queria saber um pouco mais, queria compreender Deus. E o Emmanuel então, numa projeção, um quadro mental, começou a levar Chico para sair da Terra. Chico começou a se afastar, mentalmente, foram se afastando da Terra, a Terra começou a ficar pequenininha, se foi, começou a ficar cada vez mais longe, começou a andar pelo universo, e o Chico disse: Emmanuel, vamos voltar, não estou aguentando mais, quero voltar para casa, botar meu chinelo, tomar um cafezinho quente. Se nem Chico conseguia ter essa percepção, que dirá nós, meus irmãos? Tenhamos a sensatez de reconhecer a nossa pequenez, nosso verdadeiro tamanho, mas mesmo assim nos conectar ao nosso Pai pelo coração e procurar observar em Jesus os seus atos, os seus exemplos e as suas palavras. E através de todos esses espíritos que vieram para nós, como muitos santos, como muitos espíritos nobres, que são esses galhos que se espalharam pela terra para trazer para nós a força, a clareza do que são as palavras do nosso Mestre. Deixo aqui então para vocês colocarem nos comentários o que pensam. E se gostaram do vídeo, deixem um like para nós e nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos no amor de Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo
é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site.